Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua companhia, com a sua audiência, porque está começando o nosso NPA 360. E aqui você já sabe, né? Toda semana a gente tem um encontro marcado com muita informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor, convidados super especiais e de alta categoria. Mas antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E por falar em convidado especial, hoje estamos recebendo aqui mais um grande amigo, um cara que é muito parceiro de caminhada, de amizade mesmo, do dia a dia, Iago dos Santos, também vereador, pregador do interior e um cara sensacional, um jovem que está inserido aí na política. Iago, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso NPA 360. Valeu, Marcinho. Eu que agradeço, cara, pelo convite, a todos vocês que vão estar nos acompanhando aí durante todos esses programas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Fico lisonjeado por estar aqui junto, por fazer parte desse programa. E aí, pra gente fazer essa troca de ideias, né? Esse bate-papo, eu acredito que vai agregar bastante para nós e aí para todo mundo que vai estar nos acompanhando aí também. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, né? Que não tem como fugir, que é o tal da política, né? Mas a gente quer trazer esse assunto que eu vejo que é muito necessário, Iago, que é a questão do jovem, né? Você é um cara jovem que está na política, né? É o seu primeiro mandato e essa importância de ter os jovens inseridos na política. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre isso e também sobre o nosso tema que foi proposto, que é o trabalho do vereador, as suas principais atribuições, né? A principal atribuição de um vereador, antes da gente aprofundar mais no assunto, eu quero te perguntar, o que te levou, o que te motivou a entrar na política? Boa, beleza então. Bom, na verdade, o que mais me motivou, eu desde o início, né, pra gente começar do começo, né, vamos ser redundante aí, mas eu nunca imaginei estar na política, na verdade. Né? Desde mais novo, mais jovem, na minha adolescência, eu nunca imaginei estar realmente, ser um político, nunca imaginei isso na minha vida. Talvez pela insegurança, pela juventude, né? Enfim, e tanta coisa. Só que daí, com o passar do tempo, com a maturidade chegando, né, e tanta coisa mudou na minha vida de poucos anos para cá, eu comecei a entender um pouco mais de política. Porque eu mesmo não querendo estar na política, não imaginava estar, mas eu sempre me interessei, sempre gostava de ver debates, né, principalmente debates, mas eu sempre gostei daquele tipo de debate de pessoas mais centradas, né, não aquele debate de você ficar só xingando os outros, né, que isso... Um debate de ideias, exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, gostava de acompanhar na medida do possível, mas nunca imaginava ter isso pra minha vida. Até, né, que enfim, chegou o momento de que eu comecei a entender de que a política precisava de boas pessoas para nos representar. Porque chegou um exato momento, e falando assim, não só a nível do nosso município, né, mas a nível assim, nacional mesmo, né, a política nacional, eu não me sentia representado. Eu não me sentia representado com bons políticos, com boas ideias, com bons princípios, com boas argumentações, não me sentia representado. E assim, que já quero deixar bem claro, não estou falando que eu sou o dono da sabedoria, que eu sou o correto na história, não. Mas é que eu, como jovem, não conseguia ver bons assuntos, né, critérios relevantes na política. Então, assim, a partir disso, foi com isso que eu comecei a criar gosto para a coisa e querer me aprofundar um pouco mais na política. E daí coincidiu de que surgiu no meu coração mesmo essa vontade de querer algo a mais, querer estar na política, e aí recebi um convite para me afiliar a um partido, né, e daí começou a nossa campanha. Porque assim, a gente até recebeu no episódio anterior o Joel, lá de Pérola, e a gente falou sobre isso. Eu até entendo essa questão do medo, porque é algo que eu também tenho. Uhum. Eu tinha essa visão. É a questão que quando as pessoas boas entram na política, elas se corrompem. Dava a entender isso. Sim. A partir do momento que você se torna um político, você já não é mais o mesmo. Você já não presta mais. Eu falei isso com o Joel, né? Você sai de ser pedra, passa a ser vidraça. Então você perde a
aquela tua vida mais tranquila. Você passa a ser muito criticado, as pessoas começam a te ver com outros olhos. É algo que a gente vai falar sobre a questão do papel do vereador, que muitas pessoas confundem o vereador como um assistente social. Boa. Né? Então é isso. Eu acho que todo mundo tem essa visão. Mas eu vejo que de um tempo para cá, Iago, as pessoas estão mudando um pouco isso. A gente falava com o Joel sobre isso. A política ela faz parte da nossa vida. A política está inserida na nossa vida, não tem como para onde fugir. E como é que é isso? Você estava de fora. Né? Esse percurso, qual foram as dificuldades, os desafios que você enfrentou para estar na política? Show. Na verdade, assim, não tive, como falei, né? Nunca tive pretensão de estar na política, então para mim foi um gigantesco desafio. Apesar que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de coisas novas, eu gosto de ver um novo, eu gosto de dar um novo passo, de alcançar um novo nível. Eu sou assim, a minha característica, uma das minhas características é essa. E aí, cara, eu me senti até de uma certa forma um pouco meio perdido. Porque se a gente for ver no cenário político hoje, eu fui um dos vereadores eleitos de uma forma mais diferente possível que teve. Porque eu não era engajado em nenhum círculo, nenhum grupo político, eu nunca imaginei estar na política e a minha campanha, assim como você já até falou, né, essa dificuldade que muitas pessoas têm de entender que a função do vereador não é o assistencialismo, na minha campanha eu preguei muito sobre isso. Né, e isso não é segredo para ninguém, isso eu já falei para muitas pessoas, né, eu, por exemplo, isso não deveria ser uma prateleira de títulos eu falar isso, mas só que deveria ser algo muito normal, mas só que eu não gastei um centavo na minha campanha. Né, não gastei. A única coisa que eu gastei, entre aspas, que na verdade eu paguei o serviço de pessoas para me ajudar a distribuir santinho, e eu fui passar de casa em casa, não tive grandes cabos eleitorais, não tive um grupo gigantesco que trabalhou empenhado comigo, foi eu, partindo daquilo que eu conhecia e conheço agora mais sobre política, mas na época a partir daquilo que eu conhecia sobre política, né, a minha fala, as minhas propostas, o que eu pregava contra a política, o assistencialismo e aquilo que eu tentava convencer as pessoas do que era de fato a verdadeira política. Porque assim, Marcinho, se a gente for parar para pensar, se nós formos andar numa rua hoje e a gente parar 10 pessoas na rua e perguntar para elas assim, defina política. Cara, pode ter certeza, e eu aposto com quem for. Hoje, igual você falou, as coisas mudaram um pouco. Mas de 10 pessoas que a gente perguntar, defina o que é política, a maioria provavelmente vai retorcer o nariz, a maioria vai achar ruim, a maioria vai, às vezes, lembrar da política como a escória, como a política, a corrupção, com a vergonha. Então, assim, as pessoas relacionam muito esse tipo de política, porque a palavra política, ela bem entendida e bem usada e bem trabalhada, ela tende a levar só benefícios para uma sociedade, para uma comunidade, para um município, para um país, para uma nação. Só que a politicagem que entra no meio da política, que é que corrompe, que é que destrói, né, a boa característica. Os políticos profissionais, né? Exato. Aqueles que vivem da política, mas não fazem a política. Exato. Porque vivem da política, quer viver da política, mas não faz a política de forma correta. Porque eu imagino assim, quanto menos a gente depender do Estado, mais próspero a gente vai ser. Porque a gente não fica dependente. Né? Então, se de fato os políticos fizessem política, a gente seria uma sociedade mais próspera. Mas infelizmente, e isso é uma realidade, e isso eu vou falar com toda certeza, porque é um pensamento que eu tenho e acompanho. Comecei a trabalhar em política, em questão de campanha, em 2016, acho que foi. Eu vejo assim, os políticos, quanto mais existir o pobre, aquela pessoa dependente, mais ele vai ter esse poder da manipulação. Ele vai conseguir manipular, ele vai ter ele na mão. Quanto mais independente, menos ele vai conseguir manipular. Então, esses são os tal dos profissionais na política. E você é uma prova de que entrou na política, mas não precisa se corromper, não precisa ser o político profissional, mas sim fazer a política. E como é que foi se deparar com isso lá dentro, de fato? Aí que é a questão. Uma coisa é você fazer a campanha,
Uma coisa é lá, porque eu falo a verdade, gente. É um somebody love danado, é um converseiro, é uma coiseira assim, pá. E tem que ter um jogo de cintura muito grande. Como é que foi? Na hora que você entrou lá dentro, se deparou de fato com a política? Como é que foi lidar com isso? Porque você tinha os seus pensamentos de fora, mas lá dentro algumas coisas mudam também, né? Com certeza, cara. Na verdade, a gente desenvolve, né, alcança muitas amizades, até no meio político, de pessoas assim como nós, que são religiosos, que estão, né, em meio a tantos movimentos da igreja, ou até fora, mas pessoas que às vezes comungam dos mesmos princípios que a gente. E aí até conversando com outros vereadores também jovens e tal, e a gente nos encontramos nas mesmas dificuldades, porque assim, quando a gente entra na política, quando eu entrei na política, eu tinha muitos sonhos, né? Tenho ainda até hoje, mas eu tinha uma visão diferente de como era estar lá dentro. Só que estando lá dentro, hoje de fato, eu consigo ver a dificuldade que é você realmente exercer aquilo que você tanto pensava, tanto ansiava e sonhava para ter mudanças, para ter algo novo, para fazer coisas diferentes. Assim, eu não falo que também hoje, se a gente for pegar em relação ao nosso município é próspero, é um bom município, a administração é boa, tem coisas que precisam melhorar, como sempre tem, todo lugar vai ter, mas só que em relação ao executivo, as coisas acontecem e tá tudo certo. Só que hoje, uma das minhas maiores discussões, e discussões amigáveis quando eu falo isso, é relacionado à própria Câmara de Vereadores. Porque, e é claro, não é esculachando meus colegas, não é nada disso, né? Isso que eu tô falando com você aqui, a gente já conversa, a gente já debate lá. Uma questão de melhorias. Exatamente, né? Melhorias. Porque assim, o debate, eu acredito que ele é válido, ele tem que ter a discordância, a discussão de ideias. Mas só que nós vemos de que... na minha visão, eu acredito que a política ela precisa mudar, né? As coisas precisam mudar de uma forma para que possa andar. E aí, se a gente continuar sempre no mesmo pensamento, igual a Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Cara, as coisas não vão para frente. Então, assim, a minha maior dificuldade foi realmente me deparar a determinadas situações que eu queria mudar do que diz respeito à Câmara, para implantar novas medidas na Câmara, para fazer com que projetos comecem a andar mais rápido, as dificuldades comecem a ser de maior acessibilidade, enfim, várias dessas coisas eu comecei a encontrar barreira nesse sentido. E não é nada relacionado né, ao executivo, aquele que vou pagar para você reprovar um projeto ou para aprovar projeto. Não é nada disso, porque essa não é a nossa realidade do nosso município. A gente sabe que para fora, em cidades maiores, isso, né, infelizmente acontece. Tem muito essa questão do jogo político, né? É o jogo. Porque eu entendo assim, a oposição, quando a gente fala em sentido de oposição, a oposição ela é importante, porque ela tira do comodismo aquele que está no poder. Exato. De certa forma. Mas, infelizmente, algumas questões, a gente vê isso a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município. A gente vê pessoas fazendo oposição à cega. Oposição por ser oposição. Ser contra por ser contra. E eu acho que isso é uma questão de se deparar lá dentro, esse embate em cidade pequena. É muito isso, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, então fica uma situação assim mais acirrada também nessa parte. A gente vê a nível nacional um debate muito acalorado de palavras, ofensas, quebra de decoro muito grande. A gente já não vê essa quebra de decoro aqui na cidade mais pequena. Porém, tem essa questão do acirramento, né? De grupo tal, do grupo Y com o grupo X e tal. Então tem esse acirramento. Mas a questão que falta um pouco, você sente falta um pouco do debate, do confronto de ideias. Mas não para dizer que você está certo, que você está errado. Mas até mesmo para te ajudar a crescer, a melhorar. Você sente falta disso? Cara, com certeza. Porque é uma frase que eu carrego muito para mim e que eu aprendi, que é uma frase que diz assim, de que o silêncio ele é uma capa para a ignorância. E o silêncio ele pode ser usado tanto para ser uma capa para essa ignorância quanto para a sabedoria.
E aí, a gente, né, por mais que a gente tá na igreja e tudo, e, enfim, eu sempre penso no que a Bíblia vai nos ensinar. Eu acredito que, assim, quando Jesus, por exemplo, ele usava alguns momentos de silêncio para exercer sabedoria. Quando ele foi colocado em meio de uma multidão e trouxeram uma mulher adúltera, que foi uma mulher que foi pega em adultério e eles queriam apedrejar ela, a primeira resposta de Jesus, quando ele disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, essa não foi a primeira resposta de Jesus. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio. Ele parou, ele pensou, ele refletiu, ele desenhou. A Bíblia não explica e não dá ênfase ao que ele desenhou, mas a primeira resposta foi o silêncio. E ele usou do silêncio para usar de uma forma sábia. Colocaram Jesus em um beco sem saída, aparentemente. Mas ele usou de todo o contexto para desequilibrar todas as pessoas que estavam querendo colocar ele nessa sinuca de bico. Nesses momentos, e infelizmente a minoria das vezes, nós usamos o silêncio para exercer sabedoria. Só que a maioria das vezes, e aí que a gente entra nessa questão de debate, de troca de ideias, a maioria das vezes, infelizmente, as pessoas usam o silêncio como uma capa para ignorância. Porque assim, a gente não vê debate, cara. A gente não vê troca de ideias. A gente só vê um silêncio. Eu na Câmara, né, e por isso que eu falo, e não é porque eu tô aqui que eu tô falando isso, é algo que eu sempre falo na Câmara, né, independente de estar aqui no seu programa, mas isso a gente sempre conversa. Os debates, as conversas, elas precisam acontecer. Por exemplo, ano passado, 2022, eu apresentei um projeto para serem transmitidos todas as sessões ao vivo, para que todas as pessoas pudessem acompanhar as sessões nas suas casas. A gente sabe que às vezes é difícil a pessoa vir, sair de casa, a sessão é à noite, é às 7 horas da noite. É difícil às vezes a pessoa ir lá, deixar os filhos, né? Enfim, e assistir a sessão. Mas a comodidade que essa pessoa teria era de ligar o celular, entrar no YouTube, né, no canal, e ver a sessão, acompanhar a sessão. Só que o que aconteceu? O projeto foi reprovado. Infelizmente, a maioria reprovou o projeto. Então, assim, e fora isso, outras coisas que a gente não consegue entrar em um bom debate, um bom jogo de ideias, em boas opiniões, porque realmente, às vezes, a gente percebe de que a ignorância, ela acaba sendo usada como uma capa para tampar um pouco de ignorância. E ignorância eu não quero dizer de uma forma prepotente. Às vezes é simplesmente uma omissão. Às vezes a gente é ignorante demais e se omite a tantas coisas. Vai se omitindo, né? Às vezes por medo, N situações. E o que a gente quer deixar bem claro aqui, a gente não está colocando ninguém contra a população, isso ou aquilo. Sim, mas com certeza. Mostrar para quem está assistindo, para a população e até mesmo para quem está querendo entrar na política, que é isso. Essa questão de debater ideias. A gente está vivendo tempos hoje que o contraditório está ficando difícil, né? Hoje você tem uma opinião diferente, tá criando, virou mais um conflito do que uma troca de ideias. A gente está perdendo um pouco desse debate. A gente tem que debater mais, mas trocar ideias. Para quê? Para que a gente possa evoluir como sociedade, né? Como ser humano, querendo o bem comum. Isso eu vejo que é o papel do político, né? Então a gente também deixa o espaço aberto aqui para outros políticos que queiram também falar um pouco do seu trabalho, da sua maneira de ver a política, né? Eu acho isso importante. E o que eu vejo em você, Iago, e a gente sempre está conversando, eu te conheço há muito tempo, é esse crescimento, né? O buscar o novo, buscar as coisas diferentes. E isso você faz constantemente e principalmente agora nessa parte política, né? Você tem buscado muito isso, aprender novas coisas, novos caminhos, como é que é isso? Cara, na verdade, assim, desde o primeiro ano, né, eu, embora entrei na política, como já falei, não querendo, assim, antigamente não queria, não imaginava estar na política, mas a partir do momento que deu certo, né, foi minha primeira eleição. Graças a Deus consegui, né? A Deus e as pessoas votaram em mim, consegui me eleger. E de lá para cá, realmente, nos primeiros meses, assim, a gente entra bem cru na política, né? Eu entrei bem cru mesmo na Câmara, não sabia. E agradeço até aos colegas vereadores que hoje estão lá há mais tempo, que me ajudaram muito nessa caminhada, né? Embora, como eu disse aqui, as discordâncias são válidas, né? A gente tem que
tem troca de ideias, cada um vai defender aquilo que acredita. Eu defendo aquilo que eu acredito. Então, assim, me ajudaram muito, né? Muitas pessoas me ajudaram. A própria Câmara, ela fornece cursos, né? Pra gente estar saindo, se especializando, aperfeiçoando, né? Tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento da Câmara. Mas, assim, eu sou o tipo de pessoa que mesmo quando às vezes eu não estou para curso em Curitiba, tem curso online, eu faço, eu pesquiso, eu procuro saber. Nós temos, por exemplo, né? Eu até trouxe aqui, eu acho que é até interessante mostrar aqui para o pessoal, entender um pouco sobre isso. Toda a Câmara, todo município, ele é regido por leis. Nós temos, a princípio, a primeira lei, né, a lei maior, que é a Constituição Federal, e partindo disso, todo município, ele tem aí a sua, como se fosse, eu vou falar assim, de uma forma bem, bem resumida, para que todos possam entender. Cada município tem como se fosse a sua Constituição Federal, que é a sua lei orgânica municipal, que, na verdade, essa nossa lei orgânica aqui, que ela foi feita, né, foi constituída, ela é embasada na Constituição Federal e nós temos essa lei orgânica, que ela diz respeito a tudo que a prefeitura, né, o Poder Executivo, ele pode fazer, ele não pode fazer, o que a Câmara, algumas partes aqui está falando sobre a Câmara de Vereadores também, mas o que em especial diz respeito sobre a Câmara é o regimento interno, que é esse outro livrinho que eu tenho aqui, que é o regimento interno da nossa Câmara especificamente, né, de São Jorge do Patrocínio. Então, assim, isso o vereador precisa ter na cabeceira, cara. Esses livros... É das questões das atribuições, né? Isso. Entender da lei. E é algo, Iago, que a gente vai abordar no próximo bloco, porque a gente agora vai para o intervalo rapidinho, fazer aquela moral com o nosso patrão, né? Então, daqui a pouquinho a gente está de volta com esse papo gostoso e com muito debate de ideias, muita informação, conteúdos aí. Então, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o vereador, o Iago dos Santos, um jovem aí já inserido na política. A gente estava falando no bloco anterior sobre as leis municipais, né? Sobre também conhecimento que esse livrinho é o livrinho de cabeceira dos vereadores, não é, Iago? De cabeceira. Na verdade, deveria ser, né? Deveria ser. Porque, assim, como a gente começou a falar, né, sobre o buscar conhecimento do vereador e tal, de quando eu entrei na política, eu comecei, né? E estou até hoje buscando mais conhecimento, me aprimorando mais naquilo que a gente pode melhorar. E assim, eu não consigo decorar, a gente não decora isso daqui, pelo menos eu não consigo, eu sou meio ruim para decorar tudo isso. Mas só que eu sei o que fala aqui, eu sei o que porque principalmente do regimento interno, ele diz respeito sobre quebra de decoro, sobre como perder mandato, sobre qual é a postura do vereador, sobre tempo de fala, sobre as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, enfim, sobre tantas coisas. Então, o vereador, ele precisa saber disso, ele precisa saber quantas faltas ele não pode ter para ter um mandato cassado, ele precisa saber qual é a proteção que ele vai ter, né? Se às vezes falar alguma coisa ou não, daquilo que diz respeito no plenário, enfim, né? E esses são aí os nossos livros de cabeceira. E eu comecei falando isso
Porque até recentemente, né, e até relacionado sobre o que é a nossa função, o que a gente vai atrás, né, e sobre o buscar conhecimento, recentemente, na verdade ano passado, final do ano passado, nós estávamos com uma alteração, com o começo de uma alteração na lei orgânica municipal do nosso município. Só dando um link, quem faz as leis são os vereadores. Os vereadores, exatamente. Esse livrinho aí é aprovado pelos vereadores. Pelos vereadores, exatamente. Então, assim, se nós pegarmos aqui, ó, essa daqui, ela é a Lei Orgânica Municipal. Ela foi feita já tem um bom tempo já. Na verdade, ela começou aí de 1981, né? E a primeira emenda, a emenda mais recente que teve dela foi em 2011. Foi em 2011, né? Então faz mais de 10 anos aí. Que é a emenda substitutiva, isso? Exatamente, de alterações assim, quando que ela foi feita mesmo, né? Foi em 2011. E o regimento interno também, foi em 2011. Então, assim, tem muitas leis, nós sabemos de que no decorrer dos anos, as leis, algumas leis, elas recebem emendas, são alteradas para melhoria. Então, nós precisamos acompanhar isso do que diz respeito ao município. Então, algo que é feito, que precisa ser feito nas câmaras de vereadores, é atualizar aquelas leis que estão mais antigas e que foram atualizadas pela Constituição Federal. Hoje mesmo, tem algumas leis da Lei Orgânica Municipal e do que diz respeito ao nosso regimento interno da Câmara que estão desatualizadas. Não é que estão realmente erradas, né? Mas elas estão desatualizadas. Precisa de uma atualização. Exatamente. Precisa de uma atualização para melhor acontecer os trabalhos na Câmara e no município. E aí, recentemente, olha essa coisa, eu acho que isso é interessante a gente falar também. Eu até postei um vídeo sobre isso no meu Facebook, mas para resumir a história, recentemente eu e mais 3 vereadores entramos com projetos, na verdade não, eu junto com mais... não, se eu não me engano foi isso mesmo. Foi eu e mais 3 vereadores, nós entramos com um projeto de substituição, na verdade de alteração de alguns artigos do regimento, com alteração da Lei Orgânica Municipal. Porque assim, primeiro a gente tem que fazer a alteração à Lei Orgânica Municipal, para depois da Lei Orgânica Municipal estar alterada, nós alterarmos o regimento interno da Câmara. Então, cara, a gente queria até a alteração mais especial que a gente queria fazer era sobre emendas impositivas. Né? A gente escuta aí falar sobre emendas, né, que deputados enviam emendas para o município e tal, e a gente acha que essas emendas só diz respeito a deputados, mas não é bem assim, cara. Nós, vereadores, nós conseguimos destinar emendas no município. E isso valoriza mais o trabalho do vereador. Isso caracteriza mais de que o vereador ele está indo atrás, está buscando conhecimento e ele está exercendo o verdadeiro papel na vereança. De fiscalizar, né, de entender como funcionam as leis e de realmente fazer a execução disso tudo. E aí, para você ter uma noção, olha, eu até trouxe um rascunho aqui, que eu acho que isso é muito interessante que o pessoal saiba disso. Isso que a gente queria fazer, essa alteração no regimento, na Lei Orgânica Municipal, sobre emendas impositivas, a Câmara Municipal ela iria receber anualmente um valor, e esse valor ele seria distribuído aos vereadores para que os vereadores pudessem destinar esses valores para construção, para obras, para reformas, para melhorias, para muita coisa que poderia ser usado. Então, só para ter uma noção do que a Câmara receberia, e a gente poderia repassar isso, e aí já para finalizar esse assunto. Sempre quando é feita essa alteração, nós temos que buscar o último orçamento geral do município, na verdade do ano passado. Então, se nós instituíssemos essa lei nesse ano de 2023, a gente teria que pegar a base do orçamento geral do município de 2022, que nós fechamos o orçamento do município em 54 milhões de reais, fechados em 2022. Esse valor ele tem que ser feito uma soma, né? Uma conta, ele tem que ser 2% desse valor teria que ser retirado e repassado para a Câmara, para as emendas impositivas. 2% de 54 milhões daria 1.080.000. 1.080.000 teria que ser dividido por 2, porque aí esse valor seria repassado para a Câmara de 1.080.000. Metade desse valor obrigatoriamente tem que ser destinado para a área da saúde.
né, para compra de equipamentos, de veículos, de melhorias, reformas, enfim. E a outra metade desse valor, que é a outra metade, né, dividido por 2, 1.080.000 dividido por 2 dá 540 mil. Essa outra metade ficaria para os vereadores, né? E aí dividiria, né, falando assim bem a grosso modo, dividiria esse valor de 540 mil para os 9 vereadores, dando 60 mil por vereador. É óbvio, gente, né? Por favor, que esse valor o vereador não pode usar para qualquer coisa. É isso que eu até ia te perguntar. Eu vi o vídeo que você fez e até uma dúvida que eu tinha ficado. Vamos dizer que esse projeto seria aprovado, né? Teria aprovado, os vereadores receber esse valor e aí teria destinado à obra. A quem ficaria a cargo a responsabilidade da execução? Boa. Essa é a grande dúvida que muitos me fizeram também, a gente debatendo sobre esse assunto. Eu falei assim, um dia eu vou perguntar. Se tiver oportunidade, eu acho que esse é um assunto interessante da gente debater. A quem ficaria a cargo essa execução? Vamos imaginar que o Iago tem lá destinado um valor e ele viu uma obra que seria necessária. Quem seria esse responsável? Boa, é assim, supondo que os vereadores recebessem 60 mil reais por ano para ser usado no município. E isso, eu reforço aqui, não é um valor que a gente pode usar para qualquer coisa, para o que bem entender, né? Vamos fazer qualquer... Não pode. Então, assim, ele tem que ser destinado e tem que ter uma finalidade, passar por critérios de que realmente haja a necessidade para que aquilo seja usado. Teria uma comissão, alguma coisa? Não. Na verdade, a gente faria de uma forma de indicação. Na verdade, assim, hoje, o que acontece? A indicação não necessariamente é uma obrigação de se cumprir. Hoje, nós na Câmara de Vereadores, os vereadores hoje, nós fazemos indicações. Essa indicação é feita para o Executivo, mas o Executivo não tem nenhuma obrigação de cumprir. É uma indicação, como o próprio nome diz. Nós estamos indicando para que seja feito aquilo, né, aquela melhoria. Só que a partir do momento que a gente aprova as emendas impositivas no município, isso se é integrado na Lei Orgânica Municipal, essa indicação, partindo dos valores que cada vereador recebe, se torna obrigatório. Então, por exemplo, pensando aqui em uma reforma, vamos reformar o posto de saúde da Santo Agostinho. Talvez o meu recurso de 60 mil, né, ou vamos fazer uma ampliação no posto de saúde da Santo Agostinho. Talvez eu sozinho, com o meu valor aí, né, suposto de 60 mil reais, não consiga. Eu pego um outro colega vereador, a gente junta em 2, 3 ou 9 vereadores para gastar isso em um só projeto, em uma só melhoria, fazer algo grande ou pequeno, mas fazer. Pegando esse exemplo da Santo Agostinho. Vamos fazer a ampliação lá. Beleza, a gente faz um modelo de projeto como indicação e essa indicação se torna obrigatória. Quem é responsável para a execução disso? Aí é o Executivo. Aí a Secretaria é responsável. Porque só, pelo que eu entendi, é a mesma coisa que viesse esse recurso do deputado. Boa. É o vereador entregando o recurso para a prefeitura. A gente tem essa indicação, tá aqui o dinheiro, o recurso em si para executar isso aqui. Esse projeto vai custar tanto, e está aqui o recurso, é só executar. Seria isso? Exatamente. Quando nós recebemos o recurso dos deputados, existe a contrapartida, que geralmente o município tem que dar, né? Nesse caso da emenda impositiva, não existiria contrapartida, mas se tornaria obrigatório. Porque assim, gente, nós temos que entender o seguinte, esse é um dos grandes papéis do vereador. É entender a necessidade da população, daquilo que precisa ser melhorado, porque assim, nós como vereadores, eu, por exemplo, eu ando bastante, eu converso com as pessoas, eu tenho o meu WhatsApp disponível para quem quiser me mandar mensagem, me ligar, eu nunca troquei meu número, o meu número desde, 20 anos atrás que eu tenho meu celular é o mesmo e nunca mais... Pretendo não mudar. Então, assim, eu sempre estou conversando com as pessoas e a gente tem um contato direto com a população e vê talvez mais a necessidade do que talvez o prefeito não consegue ver, porque tem outras coisas que precisa, né, da atenção dele maior, que talvez o vice-prefeito não consegue ver. Então, assim, essas nossas indicações, partindo das emendas impositivas, seria algo muito interessante, realmente valoriza o papel do vereador. O vereador não se torna só o assistencialista, o vereador não se torna só aquele que aparece na campanha, o vereador não se torna só aquele que anda na rua escondido para ninguém ver, ou que nem sai na rua, ou que não consegue conversar com as pessoas, entendeu? Então, isso de fato é um dos grandes papéis que o vereador poderia exercer. Mas aí, para a gente, né, já ir até finalizando esse assunto, o que aconteceu? Apresentamos os artigos,
as alterações. Ficamos mais de meio ano empenhados nisso, ano passado, para fazer acontecer e ser feita essa alteração desse projeto, da Lei Orgânica Municipal, e aí a maioria dos vereadores reprovaram o nosso projeto. É isso que é essa questão, né? Porque é aí que a gente precisa entrar no tema, que é o trabalho de um vereador e as suas atribuições. O que a gente fala na questão do assistencialismo, dessa questão de aparecer em 4 anos, e assim, e tem outras coisas também que eu acho que deveria mudar. E aqui eu não quero desmerecer ninguém, não estou aqui apontando para ninguém, mas pensa comigo. O vereador, você acabou de dizer, esses 2 livrinhos são aprovados pelo vereador. São eles que aprovam, né? São eles que fazem as leis. Então, deveria, no mínimo, ter um curso, alguma coisa de administração, gestão pública. Teria, porque está falando de lei. Vamos imaginar aqui, eu já comentei sobre isso, já falei diversas vezes. Vamos imaginar. Geralmente, eu acho que é assim que funciona. O jurídico do administrativo bola uma lei lá, alguma coisa e desce para a Câmara. Pô, os caras estudou direito, os caras fez um monte de coiseira, tal, mandou para a Câmara. Aí, às vezes, desce para a Câmara para quem, às vezes, não tem tanto conhecimento, só olhou assim, não vou aprovar. E passa. Uhum. É justo isso, Iago? Cara, é um assunto polêmico, mas é necessário. Isso. Tipo assim, não é desmerecendo, mas eu acho que é um papel importante. Uhum. E isso não é só vereador, não. A gente tem deputados, assim, e N políticos desta forma. Isso. Né? Na verdade, assim, vereadores, deputados, isso em toda a área profissional também a gente poderia falar isso. Né? Embora todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, até um pouco meio delicado, porque hoje em dia, infelizmente, a gente está com tanta discordâncias de ideias de que muitas vezes a sociedade militante, né? Aí as pessoas que têm uma mente muito fechada... E é dizer que não estamos dizendo aqui que está errado porque está na lei. Sim. Se é permitido, não está errado. Sim. Seria errado se tivesse uma lei que proibisse, então não está errado. Mas eu acho que para a gente melhorar... era algo de ser revisto. Uhum. Né? Aqueles que estão há mais tempo, procurar também o conhecimento. Né? Uhum. Então, eu vejo que é isso. Não é questão de dizer, tá errado. Não, errado não tá porque tá na lei. Isso. Se é permitido, tá certo. Não, e assim, Marcinho, nós precisamos defender aquilo que a gente acredita, cara. Aquilo que nós temos por princípios. Porque assim, é o que eu tava falando. As pessoas hoje, a gente vê muito isso na mídia, né? De que elas falam assim, vocês têm que aceitar tudo, vocês têm que respeitar tudo, menos aquilo que nós acreditamos. A gente precisa aceitar, existe uma imposição para nós, né? Até pensando no lado cristão, no lado assim de bons princípios que temos, que acreditamos, que carregamos, nós precisamos aceitar, aceitar tudo que acontece, respeitar, só que não aceitam aquilo que a gente acredita. A imposição da minha verdade. Exatamente. É aquilo que só você, né? A verdade absoluta. E isso não existe, cara. Isso não existe. Até esse nosso pensamento também não é necessariamente uma verdade absoluta. Mas aqui a gente está falando pelo que a gente acredita. Eu acredito, cara, de verdade. Recentemente nós tivemos, eu pego um exemplo aqui agora. Recentemente nós tivemos a eleição para os conselheiros tutelares. Ainda não foi a eleição para o conselho tutelar. A prova, né? A prova para o conselho tutelar. Cara, teve prova para os conselheiros tutelares. Eles precisam estudar o ECA, o Estudo da Criança e do Adolescente. Eles precisam estudar de leis. Conselheiros tutelares, pelo amor de Deus, não é diminuir na classe dos conselheiros tutelares, não. Que tem muita importância. Que tem muita importância e, graças a Deus, existe conselho tutelar nas cidades, nos municípios. Mas, gente, pensa só, vereadores são as pessoas que estão à frente de um município, de uma cidade, cara, que tem o poder de aprovar leis ou reprovar, de melhorar município ou de piorar tudo, e não se exige nada para isso. Um médico, ele precisa estudar anos para exercer a medicina, sabe? Um professor precisa estudar anos para exercer a sua pedagogia. Um advogado tem que estudar, depois fazer a OAB. Depois tem que fazer a OAB, cara. Agora,
para você governar um país, né, para você governar aí um município, para você estar à frente de um legislativo, numa Câmara de Vereadores, não se exige nada. A minha vontade seria para a gente criar uma lei que exigiria um curso superior, algo específico daquilo que sabe, para os vereadores estarem por dentro de tudo aquilo que se passa na Câmara. Porque quando você é vereador, meu irmão, você pode aprovar ou reprovar algo sem nem você saber o que você está fazendo. Você não precisa saber. Tem muitos que aprovam, que reprovam sem nem saber o que faz, sem nem procurar a respeito, sem nem se dar o luxo de saber o que está escrito ali. E, por favor, não estou falando isso, estou falando isso aqui no geral. Isso acontece no Brasil inteiro. E aquele também que se a carapuça servir é porque está se encaixando dentro disso e não tem vontade nenhuma de fazer. Então, a gente não está aqui citando nomes, não está citando ninguém, a gente está falando no modo geral. Se de fato alguém se sentir ofendido é porque está dentro disso e não quer buscar conhecimento. Infelizmente, porque eu falo assim, o vereador, ele é representante do povo. Eu falei isso com o Joel. Uhum. Ele é representante do povo. Por exemplo, se eu votei na pessoa para ela me representar, né, para ela ser a minha voz lá dentro da Câmara de Vereadores, aí quando você chega lá a pessoa não fala, poxa, de que forma você está me representando? É só para dizer que eu votei e peguei aquele papelzinho para mim não ter problema com a justiça eleitoral? Não. Nós, cidadão, a gente vota porque a gente quer um representante. A gente quer alguém representando. Eu quero alguém que está lá falando pelo Marcinho lá dentro da Câmara. É isso. Boa. Né? Agora, a gente vê isso não acontecendo. Aí, por exemplo, se for falar, não, mas porque não sei o quê, e vai inventando desculpa daquilo. Não, irmão, entenda uma coisa. Vereador, o político, é representante do povo. Uhum. Ele é a voz daquilo que eu não posso falar. E exatamente por esse motivo, cara, que né, a gente falando, e até falando sobre esse tema das atribuições, foi exatamente por isso que eu entrei na política. Porque, assim como eu já falei, não me sentia representado, não me sentia... não conseguia entender as pessoas falar, ser a minha voz. Porque o papel do vereador, do parlamentar, a palavra parlamentar, ela vem de falar. É de você ser a voz, é do vereador, do político, realmente deveria ver a dor das pessoas, né? É tentar, de uma forma curativa, ajudar aqueles que precisam, ser a voz daqueles que não têm, representar aqueles que não são representados na sociedade. E a gente precisa entender de que essas sim são as funções e as atribuições de um vereador. Eu recentemente, Marcinho, eu entreguei, né? Eu até posso mostrar isso aqui? Pode sim. Eu até distribuí no nosso município, e isso pelo menos nunca em nenhum ano chegou nas minhas mãos algo parecido com isso, né? Fora de campanha eleitoral, né? Porque em campanha eleitoral a gente vê muito santinho, vê muita coisa. Então, eu queria ter feito isso já desde o ano passado, mas por conta de imprevistos e muita coisa, né? E de dinheiro, que eu tava sem recurso para fazer isso aqui, porque a gente gasta dinheiro. Gasta bastante. E aí me programei para fazer esse ano, né? Esse ano eu distribuí panfletos na cidade inteira. Você que talvez está assistindo isso aqui é de São Jorge, você vai... talvez já ter recebido isso aqui na sua casa. Daqui é um panfleto bem simples. Aqui na frente tem um QR Code para você ser direcionado. Todas as pessoas que escaneiam esse QR Code aqui, elas são direcionadas para o meu WhatsApp particular, meu único número que eu tenho. A gente vai estar disponibilizando o QR Code aqui na descrição, tá? Aqui do nosso NPA 360. Então você vai estar vendo aqui agora o QR Code, acessa lá, entra em contato com o Iago, fala lá com ele. Então a gente vai estar disponibilizando o QR Code para você estar podendo entrar em contato. Que bom, cara, show de bola, eu agradeço. E atrás, aqui eu coloquei, né, providência ou não, aqui atrás eu até coloquei quais são as funções e atribuições de um vereador e quais não são, para que talvez as pessoas possam de fato entender isso. Né? E eu coloquei aqui algumas fotos de vários eventos que eu participei, com alguns deputados que eu fui atrás e busquei recursos. Então, assim, a pessoa, ela, né, escaneia o QR Code, ela já vai ser direcionada no meu WhatsApp, e lá ela já vai ser encaminhada uma mensagem para entrar nas minhas redes sociais, ver o trabalho que eu faço e entender melhor o que são um dos papéis das atribuições do vereador. Né? Como, por exemplo, aqui, eu até coloquei bem nítido para que as pessoas possam entender, pelo amor de Deus, um vereador, ele não deve financiar bares, festas, se beneficiar de cargo público, ele não deve ser assistente social, isso não é cargo de vereador.
Quem ajuda as pessoas, né, assim, de livre e espontânea vontade, por caridade, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, mas só que não se beneficie disso pra política, não se beneficie disso pra se eleger, porque isso é desumano, cara. Isso é desumano, e daí isso faz com que as pessoas confundem que a sua caridade, que a sua bondade é real ou falsa, e isso lá na frente vai resultar em quê? Em votos pra você ou não? Isso, de certa forma, Iago, eu vejo também que atrapalha. Por quê? Porque você acaba afastando as pessoas boas, né, do político. Não estou dizendo que a grande maioria é assim, não estou dizendo dos ruins, não é isso. É porque a pessoa já entra com esse preconceito, fala, se eu entrar lá, rapaz, vai ser uma petição, é uma coiseira e tal, e, enfim. E isso é um assunto que a gente vai abordar no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo comercial, um papo bacana aqui com o Iago, né, um jovem vereador, tem um futuro brilhante ainda na política, né, espero que esse papo esteja servindo para você, né, para mim também, para que a gente possa refletir melhor na hora da gente escolher os nossos representantes. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas. Porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o NPA 360 e hoje recebendo aqui o vereador Iago dos Santos. A gente já falou de tudo que você pensar aqui. Isso vai render, rapaz do céu. Vai ter um trabalho para fazer essas edições. Jesus amado. Mas isso é bom. Um papo bom, bacana e que tá passando rápido. Mas agora a gente já falou, né, das atribuições do vereador. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre o Iago mesmo. A vida do Iago. O que mudou depois disso tudo? Eu creio que foi uma reviravolta na sua vida. E falando um pouco até da sua esposa, né? Porque ela veio de uma família de um berço político, né? O pai dela é vereador também, sim, companheiro seu lá na Câmara. Sim, sim. E como foi a aceitação dela? Como é que ela reagiu quando você disse assim, fala assim, você vereador? Ela fala assim, mas você também agora? Foi mais ou menos assim ou não? Cara, como é que foi a reação dela? Foi pior do que isso. Foi? Não, foi pior. Foi muito pior do que isso. Eu, no começo, eu tinha só comentado com ela, né? Sobre essa pretensão, talvez essa pretensão de entrar na política e tal. E aí ela já, né, se armou toda. Na época a gente não era casado, nós estávamos noivos, né? Estávamos passando por uma caminhada, um processo muito bacana, né? Pensando no casamento. E eu lembro que ela falava isso muito pra mim, eu não quero casar com um político, né? Porque já chega o meu pai na política e assim, ela não queria isso, porque ela não gostava muito mesmo de política, né? Ela não gostava muito de política. E aí, depois de um tempo, né, que eu realmente entrei na política e tal, ela relutou muito mesmo. Até hoje a gente nem sabe em quem que ela votou, porque e aí, cara? Você fica uma situação entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Você vota no esposo ou no pai, né? Então, até hoje... E eu também, a gente, né, fala brincando, mas nem pressionei ela nada, nem cobrei ela nada, e também imagino que o pai dela... O Paulinho também não obrigou ela a nada, não forçou ela a nada. Mas assim, e de lá pra cá, cara, eu tive... não sorte, né? Porque eu não acredito muito nisso. Talvez um pouco sim de sorte.
mas ela conseguiu mudar bastante a mentalidade dela relacionada à política, né, relacionado ao papel do político, do vereador, né, enfim, até na eleição mesmo, na última eleição que nós tivemos aí para a presidência da República, né, ela coisa de que nunca torcia para candidatos, né, nunca se empenhava nisso, nossa senhora, ela começou a se empenhar até mais talvez do que eu. Ver de forma diferente, né? Isso, exatamente. Talvez um outro sentido, né? Ali, a gente vivendo junto, tendo uma vida conjugal, né? Ela me conhece talvez até melhor do que eu. Então, ela conhece meu coração. Ela sabe que eu jamais iria usar, né, a política de uma forma que iria contra os meus princípios. E esse talvez foi um dos medos dela, de eu me corromper durante esse processo. E ela viu que durante esse período eu realmente me mantive o mesmo, né? E a pergunta que você me fez, né, o que mudou na minha vida? Teve várias coisas que realmente mudaram, cara. Assim, relacionado ao meu entorno. Mas em relação àquilo que eram meus princípios, né, eu acredito que os princípios eles são inegociáveis, né? E eu acredito que isso eu não mudei, não foi foi inegociável meus princípios. Seus princípios é algo que você não abre mão. Não abro mão, exatamente. E aí, assim, claro que mudou muita coisa na minha vida, né? Mudou minha rotina, mudou as minhas responsabilidades, mudou minha postura, né? Amadureci demais, cara, nesse período da política, né? Nesse processo de estar à frente, né? Na Câmara de Vereadores, amadureci demais como pessoa, como homem, né? Como vereador também, como político. Então, assim, a minha família sempre me apoiou. Minha mãe e meu pai, né? Meu avô, que Deus o tenha, minha avó, né? Meu avô fazia campanha para mim. Na época ele tinha... meu avô acabou falecendo, né? Com 94 anos. E na época, se eu não me engano, ele estava com 92. E ele fazia campanha para mim, cara. E assim, é emocionante lembrar, né, de tudo. Esses foram meus cabos eleitorais, foi minha família. E é importante, né, ter essa base, né, e até lá dentro também, que creio que você, juntamente com o teu sogro, né, e isso é bacana, essa troca de informações também, porque também tem uma longa experiência, uma longa caminhada política, eu creio que também vocês devem conversar bastante sobre isso. Sim, né? Na verdade, assim, igual eu falei, a discordância, ela é válida, eu acredito, e ela precisa ter. Mas o respeito também é necessário. Então eu respeito a história por mais que discordo de algumas coisas dos meus colegas vereadores, mas respeito totalmente as suas opiniões. Mas a discordância, ela é válida. Então, assim, com o meu sogro, por mais que é sogro, e o respeito, e tenho uma consideração grande por ele, principalmente por ser pai da minha esposa. Quando eu entrei na Câmara, né, uma das primeiras conversas que nós tivemos foi, né, olha, aqui dentro do plenário, não vejo você como sogro e você não me vê como genro. Né? Aqui nós somos 2 vereadores. Então, se aqui precisarmos discutir, entrar em discordâncias, que seja válido aqui, mas ao sair daqui, as coisas continuam da mesma forma. E graças a Deus, ele é uma pessoa sábia também nesse sentido, e nós conseguimos ter esse jogo de cintura. Já discordamos várias vezes, provavelmente vamos continuar discordando em algumas outras. Isso é válido? Isso é normal, isso é super válido, mas fora de lá a gente continua com a nossa relação bem bacana, né, de genro, sogro, a gente vai na casa deles, vão em casa, e assim, mudou esse sentido, sabe? E assim, foi uma mudança bem bacana, foi uma maturidade que eu desenvolvi, que eu acredito que eu desenvolvi, muito bacana. E hoje em dia, Marcinho, eu sei que pra mim, na minha vida, a política não é o fim de nada. A política não é o fim da minha vida, cara. E a política também não é o início da minha vida. Uhum. A política, para mim, hoje eu vejo que é um meio que eu estou, é um meio que eu participo. Você está político. Que eu estou político, exatamente. Se um dia de amanhã eu deixar de ser político, cara, minha vida não vai acabar por isso. Porque eu não sou fanático, uma coisa que eu não sou, cara, é fanático político. Eu acho que os extremos, os exageros, isso que é o câncer da sociedade, cara. Tanto na política como fora dela qualquer outra coisa. A extrema direita, a extrema esquerda, o extremo isso, extrema... Cara, isso é um jogo muito difícil. É no futebol, é na igreja, é na religião, exato, essas questões. Cara, exato. O extremismo, ele prejudica, porque ele deixa você cego. Uhum. Eu falo isso porque ele te cega, de certa forma.
eu tenho muito esse perfil, você me conhece bem, e a gente já conversou muito sobre isso. Eu sempre falo assim, ó, o verdadeiro amigo de verdade, ele vai ver quando você estiver errando, se não estiver no bom caminho, ele vai te dar falar a verdade, né? E não é que ele quer o teu mal, né? E aí eu vejo que, trazendo isso para a política, o fanatismo deixa a pessoa cega. Porque o cara pode estar fazendo várias burradas, várias cagadas, o cara tá nem aí, não tem que defender a todo custo. Eu acho que não deve ser assim, né? Tem que ter o senso crítico, saber o que de fato está errado, o que de fato está certo, saber elogiar na hora que tem que elogiar, saber criticar na hora que tem que criticar. Mas é aquela toda questão, a crítica construtiva, né? Isso. Não aquela que é para destruir. Vou chegar, vou só criticar o Iago porque eu não gosto dele. Mas eu vou lá, critico o Iago, mas não dou um caminho. Tá, e a solução qual que é? Não sei, eu só não acho que tá certo. Mas o que é o certo? Não sei. Então, você vê que hoje isso, e na política tá muito esse extremismo, né? Não, com certeza, cara. Isso, né? Reforço mais uma vez, falo, isso é um câncer para nossa sociedade, cara. Às vezes a gente vê, né? Por exemplo, se a gente pegar movimentos que hoje existem, cara, vou falar um negócio aleatório aqui, machismo e feminismo. É um câncer, é um band-aid que quer curar um câncer. Cara, não existe isso. É a mesma história. O extremo, ele é um câncer para a sociedade, só que a ignorância, ela é um band-aid querendo curar um câncer que é o extremismo. Então, para mim, cara, se eu for conversar com alguém que eu já vejo que a pessoa é extrema, que ela não está aberta a um diálogo, a opiniões, a talvez pensamentos, mudanças de ideia, cara, pra mim eu não quero nem perder minha energia, meu tempo e minha qualidade. Não vai mudar. Porque não vai mudar, meu irmão. Então, assim, eu acredito que nós precisamos... Eu não sou o dono da verdade. Não sou de forma alguma. Só que eu tô disposto a mudar, a ver vários lados da moeda, sabe? A aprender. Eu estou disposto a aprender todos os dias. E daquilo que diz respeito a relacionado à política, estou disposto a aprender, a errar todos os dias. Então, assim... A política foi uma mudança na minha vida assim, bem bacana. Tive minhas frustrações, com certeza, principalmente no primeiro ano, assim como a gente já conversou. Tive minhas frustrações de realmente me deparar com aquilo que de fato não era o que eu imaginava. A gente acaba se frustrando até hoje em algumas situações, mas um pouco menos por conta da maturidade que a gente vai desenvolvendo no decorrer dessa trajetória. Mas assim, hoje, cara, eu vejo que, assim como eu falei, a política é um meio para mim. Ela não é o fim da minha vida e não é um começo, ela é um meio. Daqui para frente, se eu for continuar na política, beleza, né? Que a gente continue e vou continuar querendo fazer um trabalho diferencial e um bom trabalho. Só que o meu principal recado, assim, e que eu vejo que nós precisamos é incentivar novas pessoas na política, é incentivar novos jovens na política. É você olhar, tipo assim, você enxerga no futuro para a política. Você enxerga os jovens se inserindo mais? Você acha importante isso? O jovem se inserir mais na política? Cara, com certeza. Eu acho assim, de que... isso é a minha visão, né? Tendo em vista tudo aquilo que a gente vive de política hoje em dia. Eu ainda acredito, tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu ainda tenho fé, eu ainda acredito de que um cenário político, ele daqui a uns anos, ele possa mudar na nossa história, sabe? Principalmente a nível nacional, a nível de Brasil, né? E é claro que isso começa nos municípios. Então, se nós não potencializarmos jovens na política, pessoas que têm uma... E por que a gente fala jovens? Por que quando você me perguntou se eu estou a favor, né, o que eu acho do jovem na política, eu concordo com isso, porque o jovem, ele é talvez um pouco mais... Não é isso, por favor, não é excluindo quem já tem mais bagagem, quem já é mais velho na política, não é isso. Mas é de que, geralmente, o jovem ele tem uma cabeça um pouco mais aberta, está disposto a maiores mudanças, né? E tem uma continuidade também. Isso, exatamente. E assim, é diferente você pegar uma pessoa, por exemplo, que entra na política agora e ela está bem empenhada a isso. E eu falo isso de exemplos. Porque assim, jovens que entram na política agora, eles entram empenhados. A gente entra com fogo nos olhos. Embora a gente passe por frustrações, mas aquela chama ainda continua acesa por um bom tempo.
Mas colegas meus que eu tenho de vereadores, que já estão há vários mandatos consecutivos, eles mesmos falam para mim, fala, Iago, cara, tô saindo da política agora, não vou para uma reeleição, ou essa realmente é a minha última, se der deu, se não der não deu, porque estou cansado. Então, a gente vê, e é claro, não estou falando que isso acontece no geral, não estou relativizando tudo isso não, mas não estou generalizando isso não, mas dos testemunhos que eu tenho, das conversas que eu tenho com colegas vereadores e que também já foram vereadores e são mais velhos do que eu, a maioria deles falaram isso pra mim, que chega um momento que você fica tão saturado com aquilo e daí você não tem mais forças pra lutar, não tem mais força pra querer exercer o sonho que você tinha antes. Então nós precisamos potencializar esses jovens, porque assim, Marcinho, eu vejo de que hoje, infelizmente, nós inseridos na igreja, né, em vários movimentos, a gente que tá, né, sai pra fora, fica pra perto aqui da nossa paróquia, a gente vê de que hoje a geração da juventude, infelizmente, é uma geração de juventude que está crescendo e não está se importando com nada que deveria ter importância e se importando com tudo aquilo que talvez não deveria ser relevante na vida deles. A gente está tendo uma juventude mais militante do que com foco, com objetivo na vida. Exatamente. Porque o Joel falou algo no episódio passado que eu achei fantástico. Né? O que vai determinar a nossa vida é onde a gente quer chegar, né? O caminho que a gente vai seguir. Se a gente tiver um objetivo, eu falar assim, eu quero chegar lá. Então você vai buscar o caminho, para traçar aquela meta, eu chego lá. Né? Importa o caminho que eu vou seguir, mas eu preciso chegar, eu preciso ter o objetivo. E a gente vê uma juventude muito assim, tá? Uma juventude mais querendo militar por causas, né? N situações, impondo verdades, né? Eu falo isso um pouco por mim também, porque há um tempo atrás eu tinha um pensamento que o meu fracasso a culpa era dos outros. Nunca era minha, nunca era minha. É porque o fulano fez isso, é porque o fulano fez aquilo, é porque o fulano... não, é eu que não fiz, eu que deixei de fazer, eu que deixei de colocar o objetivo na minha vida. E eu vejo muito isso nos jovens. A gente, né, acompanha isso em grupos, a gente participa de retiros, de encontros, ou até mesmo na sociedade a gente vê um pouco disso. Essa falta de objetivo e esse excesso de militância, né? Então é isso que você falou que é importante, né? Sim, esse jovem está inserido, né? Isso, e assim, cara, se nós jovens usássemos a sabedoria, os dons que temos, o conhecimento que temos para coisas boas que iriam potencializar, cara, de fato, os benefícios da sociedade, cara, a gente realmente teria um Brasil diferente, realmente teria municípios diferentes. E realmente a política não seria mais a escória, o motivo de riso, o motivo de pensamentos de corrupção, não seria o descaso, não seria o desprezo, a política não seria isso. A política verdadeiramente seria a real política, porque nós temos muitas pessoas, muitos jovens que têm a capacidade para exercer isso, mas muitos acabam se calando. E olha só, cara, quando a gente se cala, nós abrimos brecha para os maus entrarem nisso. A partir do momento que eu e você a gente silencia, a gente se omite, nós abrimos brechas para aqueles que são maus tomarem o poder. A omissão, ela é uma ignorância, a omissão, o silêncio, ela é uma estupidez tremenda que a gente comete com nós mesmos e com a sociedade, com a nossa família, com o meio religioso, com o meio político, com o meio governamental, com o meio educacional, com o meio de tantas coisas, de empresas, de trabalho. Cara, pessoas, a política só está porque está, uma grande parte disso. Está porque boas pessoas, e uma grande parte dessas jovens, estão calados. Estão calados, não estão se impondo, não estão expondo as suas opiniões, as suas divergências, suas discordâncias, e não estão expondo a sua sabedoria. Então eu acredito assim, né, e finalizando essa resposta que você me perguntou, eu acredito sim, de que a juventude é uma das soluções para a nossa política mudar. É uma das soluções para que nós possamos realmente chegar aí daqui a uns anos e ter algo diferente nos nossos municípios, nas nossas câmaras de vereadores, porque o jovem ele tem muito potencial. Não estou falando, repito, que os mais velhos não têm. Tem sim, tem muitos que têm, são sábios, eu aprendo até hoje com muitos deles, mas só que nós também precisamos focar na nossa juventude, porque a gente sempre escuta isso, de que os jovens eles são o futuro, mas na verdade não é. Os jovens eles são o nosso presente. O problema é de que muitos jovens nesse presente não estão assumindo a responsabilidade de ser.
E aí estão deixando para um futuro que nunca vai existir. Nunca vai chegar. É esse que é o problema. E eu acho isso que você falou é fantástico, porque tem que começar de baixo, né? Se a gente quiser mudar lá em cima, a gente tem que começar na nossa base, aqui nos municípios, nas cidades, né? Nos vereador, né? No prefeito. É aqui que começa a política. E daqui vai até o topo lá, né? Então, se a gente quer mudar, ter de fato uma mudança, a gente tem que começar por baixo, começar pela base. E eu vejo que isso é fundamental. Para isso, a gente precisa que os bons, que os jovens, as pessoas que tenham virtudes, de fato, entrem e se interessem por política. A gente já falou isso no episódio passado, estamos falando novamente agora. A gente provavelmente vai ter vários convidados inseridos na política, porque a política faz parte da nossa vida. Não adianta você dizer assim, não vou me envolver porque isso aí não vai mudar mais nada na sua vida. Vai lá no mercado, feijão, arroz, vai lá para você ver. Começa a deixar na mão de quem vive da política para você ver o que vai... Exatamente, qual é o rumo, né? O rumo que a gente vai tomar. Mas estamos aqui recebendo o Iago dos Santos. Particularmente é um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração. Acompanhei toda essa trajetória, né? O crescimento de fato, essa maturidade, isso é bacana, a gente fica feliz. E a gente já vai chegando pro final, mas já queria deixar o espaço aberto para você, se quiser deixar um recado aí para os seus eleitores, para a população, o que você quiser deixar aí para a nossa audiência, para considerações finais, e já agradecendo a tua presença aqui, Iago. Que legal, Marcinho. Então, assim, quero agradecer primeiro a você, né, cara? Quero agradecer aí pelo convite, considero um grande amigo, um irmão do coração. Você, o Fabiano, que está aqui nos bastidores, gente, vocês não conseguem nas ver técnicas aí, mas, né, nos bastidores aí, e eu acho isso muito massa, de verdade, cara. Quem me conhece sabe de onde eu saí e aonde eu estou agora. Né, sabe do meu testemunho de vida e daquilo que eu era e daquilo que hoje em Deus eu sou. E, cara, Deus me proporcionou muitas boas amizades, bons companheiros. E eu fico muito feliz que aonde eu vou, eu sempre encontro vocês. Né? A gente está aqui e vocês estão aqui. Nós estamos, às vezes, em alguns trabalhos do que diz respeito à política, a gente também se encontra. E, principalmente, na igreja, nos acampamentos, retiros, grupos, né? A gente... Lá foi fundada a nossa amizade, né? Eu iniciei a minha vida assim, em comunidade na igreja, né? Nunca imaginei estando em política, nada. Foi uma consequência que aconteceu na minha vida e carreguei grandes amizades, companheiros, né? E assim, para essa vida que hoje a gente vê na política, nos trabalhos, nas empresas, nos encontros, né? Enfim, e cara, hoje agradeço pelo convite de vocês, pelo seu convite, por esse cenário maravilhoso, esse programa, que Deus possa abençoar imensamente vocês possam continuar trazendo aí convidados especiais, igual o Joel, também deixo um abraço ao Joel, sou um grande fã dele, né? Me sinto até envergonhado de vir aqui depois do Joel que veio, que ele é um cara referência, ele é um cara bacana demais, e tantos outros aí que eu sei que vão estar passando aqui para vocês. E quero agradecer também pessoal que está nos acompanhando, um beijo no coração de vocês, principalmente você que é aqui de São Jorge do Patrocínio, né, que está inteirado em política, fora dela, mas independente disso, saiba de que o nosso papel, o meu papel, falando em especial, o meu papel como cristão na política, na vida em sociedade, nada mais meu irmão, do que realmente ser a voz das pessoas que não têm voz, falar aquilo que as pessoas não conseguem falar, chegar até onde as pessoas não conseguem chegar e fazer aquilo que muitas vezes a gente escuta e acaba... não vendo isso acontecer em várias situações na política. Mas quero aqui deixar o meu abraço a você que está acompanhando, me siga aí nas redes sociais, né? Se precisar me chama no WhatsApp, meu número sempre é o mesmo, eu nunca mudei, nunca provavelmente vou mudar, minha vida é um livro aberto, minha casa sempre está de portas abertas para receber quem precisar chegar lá, estou na Câmara, estou andando por aí nas cidades, né? Entregando panfletos, visitando as pessoas, então assim, estou sempre à disposição. Quero deixar aqui também um abraço à minha família, minha mãe, meu pai, e em especial
minha esposa amada, a Larissa, né? A nossa família que, por enquanto, ainda é pequena, né? A nossa família, nós estamos em 10 por enquanto. É eu e a Larissa, mais os 8 bichos lá em casa. Ave Maria. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai aumentar essa família aí, não mais em animais, né? Mas aí em criança lá andando por casa. Se for de tanto de animal, você tá doido. Vai ter que aumentar, cara. Meus cachorros, quem gosta de cachorro sabe, né? O tanto que eu gosto de bicho, é gostoso demais. Você também gosta, né, Marcinho? Eu gosto, eu adoro. Lá em casa é mais, né? 4 cachorros, 4 gatos. Senhor, e a gente faz uma festa. Mas obrigado vocês que nos acompanharam, dedicou esse tempo aí para nos acompanhar aqui. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e deixa esse recado também à nossa juventude, que você possa se empenhar, estudar, se aprofundar mais sobre política, porque nós precisamos começar realmente a ser os porta-voz das pessoas que não conseguem falar e exercer a nossa potência de juventude, de político e, acima de tudo, de bons cristãos com princípios inegociáveis na política, para que só assim a gente possa conseguir aí realmente mudar esse cenário, mudar a corrupção na política, mudar tudo aquilo que distorce o cenário político e que deixa a política ser, infelizmente, só cenário de vergonha, né, de chacota e de corrupção. Mas agradeço aí mais uma vez vocês, que Deus abençoe sempre. É isso aí, cara. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, Iago. As portas sempre estão abertas. Quando precisar, tiver novos projetos, novas ideias, a gente está aqui para debater, bater esse papo gostoso. Com certeza. E quero agradecer a você que está aí até agora nos acompanhando. Nosso muito obrigado. E antes da gente encerrar aqui o nosso NPA 360, já quero pedir: se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e ajude a divulgar esse projeto que está engateando ainda, mas eu tenho certeza que tem muito a crescer, mas isso precisa de você aí do outro lado nos assistindo e nos apoiando. Então que Deus abençoe, até o próximo episódio, muito obrigado, valeu!